Jesus já. Quem está feliz na presença do Senhor, diga eu. Amém. Diante da oportunidade que está sendo me dada novamente de estar aqui, eu me sinto uma pessoa privilegiada, igreja. A gente é tão falho, tão pecador, e a gente sabe que a misericórdia de Deus está na vida do ser humano, das pessoas. Por isso que quando Jesus fala, quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar os nossos irmãos? Aí, 7 vezes? Aí Jesus: não, Pedro, 70 vezes 7, não é isso? Mas por que Jesus falou isso, igreja? Que olhando para a nossa vida, olhando para mim, olhando para nós, quantas vezes a gente erra no decorrer da nossa vida? Quantas vezes a gente peca, a gente falha? Quantas foram as vezes que antes de nós estarmos na presença do Senhor, nós falhamos, nós erramos e o Senhor nos perdoou? Por isso que Jesus fala: Pedro, não é 7 vezes, não. É como se ele tivesse: quantas vezes você pecou, quantas vezes você errou, quantas vezes você falhou na sua vida, e eu o perdoei, Pedro. Então, diante disso, igreja, eu tenho refletido muito e bastante na misericórdia, na graça, no amor de Deus. Quantas vezes a gente falha, a gente erra, Jesus está aí conosco, nos dando a oportunidade de seguir, de continuar. Imagine se ele fosse aquele carrasco que falasse: não, já é o fim, você falhou, errou, e acabasse com a nossa vida. Mas ele não é assim, igreja. É diferente. É por isso que ele fala: olha, Deus, igreja, é por isso que ele fala: eu sou amor. Por isso que ele amou, igreja. Ele ama o homem, ele ama o ser humano, ele gosta. E diante disso eu quero trazer isso aqui para você, lá no livro de João, capítulo 13, no versículo 16. Abra aí a sua Bíblia. João 3,16. Graças a Deus. João 3,16. Diz assim: a missão de quem? A missão do Filho. Missão quer dizer, é algo que incumbiram a você, é um encargo que é dado a uma pessoa. Isso é uma missão. Jesus recebeu, não nesse momento aqui, mas isso aqui já vem desde o início. Ele já vem, o Pai já vem revelando, e ele também já sabia dessa missão. E o Pai, o nosso Deus, já vinha falando à humanidade, aqueles que antes de nós vieram, que ficassem inteirados que um dia viria um homem, o Filho, que iria salvar toda a humanidade, que não se precisaria mais fazer sacrifício como faziam no passado, porque o sangue dele ia lavar, ia purificar, ia remir, ia resgatar todo o ser humano. Por isso que a Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome do Senhor será o que, igreja? Todo aquele que chamar pelo nome do Filho, todo aquele que chamar por ele, será o que, igreja? Será salvo. E não importa o quanto essa pessoa chega diante de Deus, diante da presença do Filho, não importa se ela está imunda, se ela está suja, mas se ela falar assim: Senhor, eu te quero, eu resolvo, ele abraça essa pessoa. Isso é o amor.
é a graça, é a misericórdia, é a missão que o filho recebeu. Então, diante disso, ele diz a missão do filho, o encargo que ele recebeu do pai. Isso aqui é muito conhecido das pessoas. Todo mundo já leu, mas se você parar para meditar e ver a profundidade disso aqui, é maravilhoso. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer, não o quê? Para que todo que nele crê não pereça. Perecer é morrer, perecer é ter fim. E ele continua, ele dá uma vírgula, aí ele diz assim: mas tenham o que? A vida eterna. E aqui, igreja, me faz lembrar assim aquilo que Paulo falou lá em Romanos, no capítulo 12, quando ele fala nova vida. Ele fala que ele diz assim, que nós não devemos estar que nós não devemos estar como se a pessoa estivesse acostumada com essa vida, com a vida que ela tem aqui na terra. A pessoa ficar conformada, que a pessoa ficar achando que é isso aqui, pronto, acabou, é os 100 anos que ela vai viver aqui, pronto. Quando Jesus fala assim, que ele veio mais para que tenha vida, o que? É uma vida que não vai ter fim, irmão. É uma vida que vai ser contínua, que não vai perecer, que não vai morrer. É uma vida que você não vai ter apenas 80, 50, 100, mas vai ser eterna. Eterna diante dele. Essa é a missão que o filho recebeu. Por isso Paulo ele ainda diz aqui, quando nós recebemos essa: e não vos conformeis com este século. Não fique conformado, porque nós somos isso e pronto, acabar, eu vou viver, eu vou aproveitar. É igual quando se pergunta para uma pessoa: se você morresse hoje, o que é que você ia fazer? Aí eu ia aproveitar a vida da melhor maneira que pudesse, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, como se não houvesse mais uma outra vida. Então, igreja, o Paulo fala: não vos conformeis com este século. Esse século quer dizer tempo, dia, horas, minutos. O dia que nós estamos aqui. Então não, meus irmãos, não se conforme só com essa vida, neste mundo, que vai ter uma vida eterna para vocês no paraíso, com Deus, com o Pai. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. De Deus, irmãos. A vontade de Deus. Isso aqui já nos leva para um outro. Isso aqui a gente lendo. Eu não vou nem entrar no assunto, porque eu quero focar. Então Paulo ele falou: olha, não vos conformeis com esse século. E Jesus estava dizendo lá a sua missão, né? Para que todo que nele crer não pereça. E a vontade de Deus é que todo homem venha a ser o quê? Venha a ser salvo. Por isso que Jesus ele fala também, ele fala isso. Ele fala que a vontade dele Paulo falou para Timóteo, não foi? 2 Timóteo. E Jesus falou lá no livro de capítulo 18 de Mateus. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ele diz mais ou menos
quando ele fala da parábola da ovelha perdida, onde ele fala das 99, Mateus 18, versículo 14, só para a gente frisar aqui, olha só, lá o Paulo falou que da vontade de Deus, capítulo de Romanos 12, né? E aqui olha só o que a Bíblia fala também aqui no Mateus 18, em versículo 14. Ele diz assim: assim, pois, não é da vontade de vosso que Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Então veja só, não é da vontade de Deus que o homem venha perecer, igreja, venha morrer. Não é da vontade de Deus que o homem venha ter fim, que venha morrer sem poder ouvir uma palavra de consolo, de salvação. É a vontade de Deus que todo homem ele venha ser salvo. É a vontade do vosso Pai Celeste, é a vontade dele. Então, e diante dessa vontade ele enviou o seu filho, que é o filho, o seu único filho, o Jesus Cristo, que morreu, pereceu e aí deu a vida para nos salvar. Aí ele diz que para que nós viemos ter a vida eterna. Aí ele fala assim: porquanto Deus enviou o seu filho, é o que? Não para que julgasse o que? O mundo, mas para que o mundo fosse o que? Salvo por ele. Eu pergunto a você: Jesus ele veio condenar a humanidade? Não, igreja. Que se ele viesse condenar a humanidade, nós seríamos os primeiros a ir para o inferno. Jesus ele veio salvar, ele não veio julgar. E aí entra a graça do Senhor, o amor dele. A gente falha, como eu falo, erramos. A gente faz votos, promessas, alianças com Deus e quebramos. É ou não é verdade? Às vezes prometemos orar tantos e tantos dias para receber algo, mas o ser humano é falho. Vai ter um dia que ele vai ter cansaço, acordar na madrugada, que vai estar só o pó da rabiola, cansado, e ele se esquece da promessa que fez. Ah, meu Deus, eu vou orar todos os dias na madrugada. Então nós erramos, igreja, falhamos. Mas Jesus ele não veio para estar apontando o dedo para mim nem para você. Ele não veio para dizer assim: olha, você é um miserável, pecador. Quem é você, rapaz? Eu sou santo. E você? Não, ele veio para nos salvar. Ele veio para que o homem venha entender que nós falhamos, que nós erramos. Você quer? É você. Nós, claro que conhecemos a palavra já, mas você quer conhecer o amor de Deus, preste atenção nas suas atitudes. E quando você cometer um delito, uma falha, um erro, quando você sair, como se diz o ditado, quando você chutar o pau da barraca, quando você tiver mais calma, aí você vai lembrar do amor de Deus. Que quando nós ficamos nervosos, quando nos acontece alguma coisa que a gente diz, saímos do Espírito, nós erramos, falhamos. Aí você lembra da misericórdia de Deus.
Imagine se Deus viesse para ceifar o homem, mandasse o filho dele para ceifar, acabar. Errar, irmão, falhar. E você lembra do amor, da misericórdia de Deus. Diante disso, eu levo novamente para você para o livro de Mateus, lá no capítulo 9, no versículo 10. Capítulo 9, versículo 10, que diz assim, ó: Jesus come com pecadores. Jesus come com pecadores. Jesus come com quem? Com pecadores. O santo, o separado, aquele que não falha, que não erra, comendo com quem? Com pecadores. Pessoas que falham, pessoas que erram, pessoas que roubavam, pessoas que cometiam erros e falhas. Mas quem estava lá no meio deles? Jesus. Aí ele diz assim, ó, no versículo 10: e sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus. E quem? E seus discípulos. Tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Porque os publicanos eram cobradores do quê? E eles cobravam o certo, eles sempre aumentavam mais. E aí, ele no versículo 12, ele diz: mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam do quê? E se os doentes. Assim era eu, era você. Nós éramos o quê? Enfermos, doentes. Nós estávamos morrendo e não sabíamos. E aí nós ouvimos falar da misericórdia de Deus, que um dia outro recebeu, resolveu falar para nós, e hoje nós estamos aqui falando, dando continuidade também a esse amor, a essa misericórdia, para alcançar outras pessoas que ainda não conhecem o que? A misericórdia do Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para que Ele e eu, ou você, venha fazer essa diferença. Eu fico pensando, eu olho e eu fico imaginando tanto o estrago que o homem chamado Paulo fez na geração dele. Um homem, igreja, cheio da graça, da misericórdia, do amor de Deus, fez. E aqui nós temos o que? Umas 20, 30 pessoas? E o que nós temos feito, igreja? Um homem. Jesus escolheu 12, dentre um falhou, já era da vontade de Deus, já estava escrito também. E desses 12 que começaram, começando com o pai, começou com João, depois veio o filho, depois o filho entregou na mão de 12 discípulos, viraram apóstolos, e os apóstolos saíram semeando a semente, e essa semente chegou aonde está hoje. Então isso porque é plantado, é semeado. Aí eu pergunto, será que nós estamos fazendo? Será que a gente fala tanto que serve, que ama a Deus? Se Paulo tivesse diante de nós, a gente seria tão envergonhado, igreja. Pedro, João, Matias. Igreja, nós temos que fazer mais, muito mais.
Nós devemos parar de ficar julgando e fazer o quê? Muito mais, igreja. Nós não estamos fazendo nada. Jesus quer que nós sejamos salvos. Jesus quer que nós salvamos outras pessoas, levamos o amor. E o que é que nós temos feito? Falado. Você tem pregado na sua casa, você tem falado com seus vizinhos, você tem falado do amor do Senhor para a pessoa que está ao seu lado sofrendo. Mas eu tenho certeza que nós temos falado que nós somos santos. Temos que fazer mais, muito mais. Jesus, ele veio para salvar o pecador, e ele escolheu cada um de nós e colocou no meio do pecador, no meio do mundo, que é para a gente venha disseminar, para que a gente venha plantar essa semente da graça de Deus, do amor de Deus, para que você faça a diferença onde você chegar. E quando alguém errar, falhar, você venha estar pronto para levar uma mensagem: olha, você errou, você falhou, mas você pode melhorar. Amanhã você não pode falhar mais, se você começar a trabalhar em cima disso. Então olha só, Jesus ele falou, mas Jesus, ouvindo disso, os sãos não precisam de médico, e sim o quê? Os doentes. Aí eu pergunto a você, se Jesus, se o pai falasse assim para o filho lá: filho, vai e salva só os sãos, Jesus ia falar: mas Senhor, olha para a humanidade, nós olhamos, qual é que não está doente ali? O que eu vou fazer lá, se não tem um são? Se eu for só para salvar os que estão saudáveis, que não têm pecado, o que eu vou fazer na terra? Não haveria necessidade dele estar entre os homens, mas ele veio porque havia uma necessidade. Ele viu que a humanidade estava corrompida, que a humanidade tinha se voltado para as trevas, porque era mal, se contagiado, se contaminado com o quê? Com as setas do diabo. Por isso que ele enviou o filho dele. E olha só isso aqui, até então eu não tinha entendido o tamanho disso aqui, igreja. Versículo 13, ele diz assim, ó: ide, porém, e aprendei o que significa. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não o que, igreja? Olha só como é isso, eu lendo isso aqui. Jesus não quer, igreja, Jesus quer misericórdia. Você acha que Jesus quer morte? Para você entender isso aqui, pensa no morticínio que aquele camarada possuído pelo diabo fez, chamado Hitler. Na verdade, foram mais de 1 milhão de judeus exterminados, e o nome que se deram para aquilo, sabe qual foi? Holocausto. Hitler chamava de holocaustos, sacrifício, onde pegou um povo, que era o povo escolhido de Deus, um povo separado, que eram os judeus, e pelas falhas, pelos erros, passaram, como nós passamos também, e um homem possuído foi sacrificando ali, ó, matando, e queria exterminar aquela raça, queria acabar. Mas Jesus, ele fala assim: eu não quero isso, eu quero misericórdia. Imagine se aquele homem pegasse aquela multidão de judeus
e falasse: eu vou dar água para vocês, eu vou dar casa, eu vou dar comida, eu vou alimentá-los, eu vou cuidar de vocês, eu vou oferecer emprego, eu vou dar moradia para vocês, escola. Isso é misericórdia, irmão, e não sacrifício. É isso que o Senhor quer de nós, entendeu? Por isso Jesus está dizendo: misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim chamar justo, e sim o quê? Ao arrependimento. Jesus veio chamar o homem para se arrepender, como se ele estivesse falando assim: eu estou dando novamente uma oportunidade de vida para você. Por isso que ele fala: nascer de novo. Nicodemos: mas o que é isso? Pode um homem já velho voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Ele não entendia. É a nova chance que eu e você estamos tendo diante de quem? Para consertar as falhas, os erros que um dia nós tivemos no passado. Renovar. Aí o Paulo fala lá em Romanos 6,6, para que nós venhamos andar em novidade do quê? Novidade de vida, ou seja, uma vida nova. O que você fazia, você já passa a não fazer mais, porque você entende, você passa a conhecer a misericórdia de Deus, você passa a conhecer a vontade de Deus, a vontade do Senhor, e passa a fazer a vontade dele. Quer conhecer a vontade de Deus? Pegue isso aqui, e coma todos os dias, seja o seu café da manhã, como postaram no grupo dos irmãos. Vamos tomar o café da manhã e postar a mensagem. Você quer conhecer a vontade do seu Deus, do nosso Deus? Leia a Bíblia, irmão. Aí você vai conhecer o que ele gosta, o que ele não gosta. Olha, meu filho, eu gosto disso. Eu gosto aquilo ali, eu gosto da minha casa dessa forma, desse jeito. E você vai se aprofundando mais e mais. Aí você vai entendendo a vontade do nosso Deus. Ele falou: misericórdia quero e não holocausto. Amém, igreja? E se você passar a conhecer a misericórdia do Senhor, você vai conhecer a vontade do seu Deus, do nosso Salvador. Bom, graças a Deus. E aí, para a gente finalizar, voltando lá para Mateus, ele diz que no 17, versículo 18: quem nele crer não é julgado, que não crê já está o quê? Julgado, porquanto não crê no nome do quê? Do unigênito filho de quem? Aí a pessoa ouviu, já ouviu uma, ouviu duas, três, a pessoa já está há vários anos ouvindo. Aí se ela não quer, tudo bem, ela vai ser julgada por aquilo que ela não acreditou. Por isso que Marcos 16, que fala assim: todo aquele que crê e for batizado será o quê? Porém aquele que não crê já está condenado, não é verdade? Mas por quê? Porque ele não acreditou, ele não creu. Jesus, ele falou isso: ide pregar o evangelho por todo mundo. Ele falou isso. E no versículo 16 ele fala praticamente a mesma coisa. 16, último capítulo do livro do Evangelho de Marcos: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será o quê?
Mas por que ele vai ser condenado? Porque ele não creu, não acreditou. Mas o que crê, o que acredita no poder dessa palavra, será o quê? Será salvo. Graças a Deus. É simples. Então, para a gente finalizar, ele diz assim, aí ele vem, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais o quê? Do que a luz, porque as suas obras não eram o quê? Pois todo aquele que pratica o quê? Aborrece o quê? E não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas. Aborrecer o quê? Detestar, odiar. Isso é aborrecer. Então, aquele que pratica o mal, que não quer sair da sua maldade, da iniquidade, da injustiça, ele não se achega porque ele tem medo das suas obras serem descobertas, arguidas, repreendidas. Porque ele fica com aquilo na cabeça, se eu for, ele vai descobrir, mas ele tem que entender que o nosso Salvador já sabe os nossos erros, os nossos pecados. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, não é isso? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei o que? De mim, que é o Senhor. O fardo é pesado, o jugo dele é suave. Suave. Graças a Deus, ele chama. Vinde. Não importa. Não fiquem com medo de aborrecer a luz, porque você errou, falhou e não tem mais jeito. Existe um jeito. Invoca ao Senhor e você será salvo, a Bíblia diz. Graças a Deus. Aí ele diz assim, para finalizar: quem pratica a verdade aproxima-se do que? A fim de que as suas obras sejam o que? Porque feitas em quem? A prática da verdade vai fazer você se aproximar de Deus cada vez mais. Comece a praticar, exercitar. Leia a Bíblia e entenda o versículo e exercite aquilo. Bom, pratique. É o exercício da sua fé. Aí você vai estar se aproximando cada vez mais de quem? De Deus. Nós nunca vamos chegar à perfeição, porque nós já falhamos, já erramos, e eles nunca falharam. Jesus, o Pai, mas nós, felizmente, na verdade, felizmente, porque os nossos erros nos levaram, nos trouxeram até o Senhor. Graças a Deus, meus irmãos. Então, aquele que pratica a maldade, ele vai aborrecendo a luz. Mas aquele que pratica a verdade vai se aproximando do quê? Então, a igreja de Jesus recebeu a missão. Ele deu a missão para mim, para vocês, para todos nós. Nós temos aqui alguns irmãos que já foram obreiros. Então eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo? Temos que fazer muito mais. A gente olha para a gente e fala, meu Deus, só misericórdia de Deus. E a gente acha que a gente já fez muita coisa, e a gente não faz nada. Tudo bem. Graças a Deus. Amém. E quando você vê uma pessoa que ainda não está na mesma fé, tem problema. Abraça essa pessoa e mostre o que Jesus fez por você, pode fazer por ele também. Glória a Deus. Aí a gente vai ver o drogado liberto, você vai ver o endemoniado curado, aí você vai ver a pessoa que falava mal, você vai ver aquela pessoa falando bem, e assim por diante. O amor de Deus vai impregnar nós, todos nós, semeando o amor do Senhor. Se um homem
Paulo fez o que fez, imagine os nascidos de Deus, juntando as forças e falando do amor de Deus. Glória a Deus, amado. Isso faz a gente refletir. Eu fico em casa meditando, meu Deus, olha só, se Paulo, é claro que a gente não quer se comparar a ele, mas o mesmo espírito que Paulo tinha, que você julga ter, eu tenho, você tem, que é o espírito que é diferente daquele tempo, é o mesmo espírito que te dá ousadia, que te dá coragem, que te dá intrepidez, que te dá conhecimento, sabedoria, é o mesmo, mas é as nossas atitudes que ainda estão pequenas. Graças a Deus, amém. E a missão do Filho é essa. Glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Você lendo a Bíblia, você vai ver o amor do Senhor, o amor de Deus. Bom, você vai ver a história da mulher, levaram para apedrejar, cheia do que, igreja? Cheia do pecado, errado, tolada, vamos dizer assim, desculpe a palavra, lamaçal. Aí Jesus pegou ela pelos braços, vamos dizer assim, e abraçou aquela alma ali, deu um abraço nela e mostrou o amor do Senhor. Ah, não, você é judeu, conversando com um samaritano. Ela até estranhou. Não, meu filho, Jesus fazer, ele veio abraçar. Um dia nós fomos abraçados assim. Eu tinha até vergonha de entrar na casa de oração, porque eu não entendia isso. Eu ficava com medo das pessoas ficarem me olhando. E alguns ficam. Eu lembro que quando eu entrei, eu estava não no estado aqui. Eu entrei, o tempo eu usava o cabelo comprido, brinco na orelha, boné para trás, e entrei desse jeito na igreja. Ninguém me cumprimentou. Eu fiquei a reunião toda ouvindo e ninguém sentou do meu lado. Jesus não quer isso, igreja. Jesus não veio separar isso, aquele. Claro que ele quer um povo santo, separado, mas ele não quer que nós nos separamos daqueles que nós devemos contagiar esse mundo. O sal, o sabor. Como que nós vamos ser sabor se a gente não fala? Não? É isso, igreja. Pela misericórdia de Deus eu voltei, não naquele lugar, mas anos e anos depois, já aqui, eu entrei novamente. E eu lembro que quando eu entrei, alguns foram, me cumprimentaram. Eu entrei todo com a vida destruída, e estou aqui. E é isso que o Senhor quer. É isso, igreja. Isso é amor, isso é misericórdia, não é sacrifício. Conheça a Deus. A vontade de Deus é essa. A gente fica julgando lá, irmão. Jesus falou, Paulo, ele disse: eu sou o maior dos pecadores. E olha que Paulo matava. Paulo, ele pegava os irmãos que antes de conhecer a Deus, o Senhor Jesus, ele pegava, blasfema, miserável, renuncia ao seu Deus. E os irmãos, tá bom, Paulo, tá bom. Paulo fazia isso, irmãos. Ele pegava as pessoas, maltratava, matava, fazia com que as pessoas blasfemassem contra o Senhor.
que não era verdade aquela fé deles, e muitos blasfemaram. Não sejamos essas pessoas. Abrace, vamos abraçar a igreja. Quando nós abraçarmos, você vai ver, essa igreja vai entupir, vai ficar, Deus vai precisar de mais homens de Deus para levar o evangelho. Conhecer, misericórdia quero e não holocaustos. Se você conhecer o amor de Deus, se aproximar, se aprofundar, você vai entender. A gente vai conhecendo, nós falamos, mas nós falamos superficialmente. Deus é amor, mas você precisa se aprofundar muito mais nisso. Vá para casa e pense nisso. Quantas vezes nós erramos falhando e Ele está lá para nos abraçar. Glória a Deus, fica de pé em nome de Jesus. A palavra ela é maravilhosa. Glória a Deus. Feche os olhos, coloque a mão sobre o seu coração.